Queridos, nós vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Gálatas, o capítulo de número 2. Versículos 11 a 21. Nós temos os adolescentes que estão aí com os papeizinhos de olho no culto. O pastor leu as anotações de vocês durante essa semana. E é muito interessante quando aquilo que a missionária Magali tem feito com os nossos adolescentes, porque eles têm que anotar o que o pastor está pregando, né? E é muito interessante ouvi-los. Nós vamos ler o texto, queridos, depois nós vamos ouvir o coral. E depois o pastor continua a mensagem. Vamos ler aos Gálatas capítulo 2, dos versos 11 a 21. Vamos ler em uma só voz? Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeitos, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio a apartar-se, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, na presença de todos: se sendo tu judeu, vives como gentil e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Mas se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não, porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Nós vamos ouvir o coral e depois nós voltamos a conversar sobre o texto. E o pastor pede que os queridos não fechem as suas Bíblias, para que nós possamos voltar ao texto assim que necessário. Conversado nesses domingos, nesta carta de Paulo aos Gálatas. Eu tenho certeza que os irmãos têm lido, né, a carta, estudado. Isso ajuda a gente a entender um pouco. Se você tem lido a carta nessas últimas semanas, já deve ter percebido que esse texto que nós vamos ler aqui hoje é um texto cheio de tensão, né? É um texto tenso. Tenso porque nós temos aqui uma situação extremamente delicada, né? Um momento no qual Paulo tem uma conversa pública com Pedro, exortando a Pedro sobre um comportamento que Paulo entendia ser equivocado. Vamos só lembrar, queridos, o que está acontecendo aqui na carta de Paulo aos Gálatas, para a gente entender esse texto aqui. Eu sei que você está ansioso para entender esse texto. Veja só. Paulo escreveu a carta de Paulo aos Gálatas com uma proposta muito clara de defender a fé cristã, o verdadeiro evangelho que havia chegado às comunidades, às igrejas da Galácia. As igrejas da Galácia eram igrejas novas, já vimos isso aqui. As igrejas tinham cerca de 5 anos em que o evangelho havia chegado nessa região, onde hoje nós entendemos
que é na Ásia setentrional, ali onde fica a Turquia, a região da Turquia. Veja só, o Evangelho havia chegado naquele lugar, as pessoas estavam começando a sua fé cristã, e começa então a ter uma influência dos chamados judaizantes. Quem eram os judaizantes? Eram aqueles que vinham de Jerusalém com a proposta de dizer que não bastava tão somente acreditar que Jesus Cristo era Senhor e Salvador, mas que era necessário guardar aquelas leis que os judeus entendem como sinal, símbolo daquela aliança que Deus havia feito com Israel. Essas leis eram as chamadas leis cerimoniais, relacionadas com a comida, relacionadas com o dia do sábado. E por isso, Paulo escreve essa carta, uma carta com sentido de urgência, de extrema necessidade, para alertar aqueles irmãos ali da Galácia, que eles estavam muito próximos de abandonarem o evangelho genuíno, verdadeiro, e acreditarem numa outra coisa que parecia com o evangelho, mas que na essência havia deixado de ser o verdadeiro evangelho. Veja, portanto, queridos, que nós temos aqui um tema central, fundamental, de categoria ímpar. O que é o verdadeiro evangelho? O que significa dizer que eu acredito que Jesus Cristo é Senhor e Salvador da minha vida? Essa é a questão que Paulo está querendo responder aos Gálatas e que por isso é tão importante para nós hoje. Nós já vimos que Paulo, por conta disso, diz para os queridos lá de Gálatas: olha, o evangelho que eu recebi não é nem da parte de homens, nem da parte de anjo algum, recebi do Senhor Jesus Cristo. Paulo está querendo dizer o quê? Ele não tem obrigação, ele não está submetido àquilo que alguns líderes de Jerusalém querem impor, que é a circuncisão e a guarda do sábado. E Paulo vai um pouco além, ele diz: olha, eu subi a Jerusalém, fiquei 15 dias, estive com Pedro, também com Tiago, nós já descobrimos que esse Tiago aqui é o irmão de Jesus, não é o apóstolo filho de Zebedeu. E o texto diz que, mesmo estando esses poucos dias, Pedro não foi constrangido de alguma maneira a deixar de pregar o evangelho que ele havia pregado. Depois ele diz que passaram-se 15 anos, nós vimos isso nos domingos passados, né? Passaram-se 15 anos, Paulo sobe outra vez a Jerusalém, você vai ver que essa expressão subir a Jerusalém é mais uma questão espiritual do que geográfica. Ele sobe a Jerusalém, e ali em Jerusalém há um concílio, uma reunião muito importante, em que os apóstolos vão conversar sobre, e agora? Vamos dizer para os gentios que se convertem ao evangelho que deles devem cumprir as leis judaicas ou não. Isso está narrado na sua Bíblia em Atos capítulo 15. Quem era o líder que presidiu essa reunião? Tiago, irmão de Jesus, está lá na sua Bíblia, Atos capítulo 15. Veja só, queridos, dessa reunião, desse concílio, diz o apóstolo Paulo, nós vimos isso domingo passado, nesse momento se infiltraram nessa reunião dos apóstolos judaizantes, querendo obrigar, inclusive, que Tito fosse circuncidado, dizendo que, como símbolo, que todos os gentios, todos os pagãos, todos aqueles que não eram judeus, que haviam se convertido ao cristianismo, deveriam também se circuncidar e deveriam também guardar o sábado. Veja só, mas o apóstolo Paulo disse que ele resistiu bravamente, não permitindo que um único centímetro, nem 1 milímetro, o evangelho fosse usurpado, fosse deturpado, fosse ferido. E ele diz então que se tomou uma decisão, que Pedro continuaria pregando o evangelho para aqueles que eram judeus, mas que Paulo e Barnabé continuariam pregando o evangelho para os gentios. É isso que nós vimos domingo passado. Ora, aqui nós temos uma sequência desse ato. Os estudiosos dizem que talvez Pedro, ao ouvirem Paulo falar do crescimento da igreja de Antioquia, Pedro sentiu vontade de conhecer a igreja de Antioquia mais de perto. Eu acho que essa teoria é bem plausível. Eu penso que quando Paulo está falando para os apóstolos naquele concílio,
sobre a vivacidade da igreja dos gentios e que eles haviam crido em Jesus Cristo, que eles amavam Jesus Cristo. E Paulo deve ter feito uma defesa muito bonita, porque está relatado tanto em Atos capítulo 15, como ele faz referência a isso aqui, que ele defendeu bravamente o evangelho de Jesus Cristo, o evangelho da graça. Veja só, Pedro, que já não estava mais em Jerusalém, lembre-se disso, porque Pedro, na perseguição da igreja, não pôde ficar em Jerusalém. Diz Atos dos Apóstolos que todos os apóstolos foram expulsos de Jerusalém. É por isso que Tiago, irmão de Jesus, que não era apóstolo, é que estava presidindo, entre aspas, a igreja em Jerusalém. Todos os apóstolos foram obrigados a sair de Jerusalém. Pedro agora, então, estava, assim como outros apóstolos, pregando o evangelho em outras partes do mundo que não na Judéia, ou na Judéia e não em Jerusalém. Veja só o que acontece. Pedro talvez tenha ficado encantado com essa igreja de Antioquia e vai fazer uma visita à igreja de Antioquia. E ele chega em Antioquia, está no seu texto, na sua Bíblia. Que ele chega em Antioquia e ele então, vendo aquela alegria dos irmãos, o que ele faz? Ele começa a viver a comunidade. Talvez os irmãos lá gostassem de uma boa feijoada ou uma linguiça de porco bem apimentada. E Pedro disse assim: eu vou comer essa linguiça de porco bem apimentada para mostrar que eu sou irmão com eles. Presta atenção no que o pastor está dizendo. É isso que está trazendo o texto que nós lemos agora. Os judeus tinham uma rigidez, uma alta rigidez com relação aos alimentos. Eles diziam que alguns alimentos jamais deveriam ser ingeridos porque eles eram amaldiçoados. Então, entre esses animais, o mais destemido, o terrível, era o porco. Judeu e porco, é por isso na parábola do filho pródigo, a coisa mais terrível que acontece com o jovem pródigo é que ele foi cuidar de porcos. O que o texto está querendo dizer? Ele chegou ao degrau mais baixo da condição de um judeu. Ele teve que se sujeitar a cuidar de porcos para conseguir sobrevivência. Veja só que não era só a questão dos animais amaldiçoados, havia outras questões. Outras questões estavam ligadas a como esses animais foram mortos. Os judeus diziam que não basta apenas o animal ser impuro, mas como ele foi também morto, pode torná-lo um impuro. Por exemplo, a carne sufocada não pode ser comida. O sangue deveria ser fluído ao chão, jorrado ao chão, esgotado do animal. Desculpa as expressões um pouco sanguinárias. Mas isso é para a gente entender que os judeus tinham essa compreensão também. Não bastava apenas que alguns animais fossem amaldiçoados, mas a forma que esse animal fosse morto também tornava amaldiçoado. Mas havia uma terceira questão. É que os animais sacrificados aos ídolos, ainda que eles fossem puros, ainda que eles fossem imolados da maneira como um sacrifício, que o seu sangue fosse vertido lá no altar, mas se fosse consagrado a um outro Deus, esse animal não podia ser comido. Mas havia uma quarta questão, está longe dessa história, né? É que não bastava apenas você ter uma comida boa, uma carne que tinha sido sacrificada de maneira correta, preparada de maneira correta. Havia leis de pureza relacionadas a como se lavar. E embora o alimento fosse puro, se a minha